Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um registro da minha vida, né? Ontem eu acabei registrando eu jogando uma gameplay. Enfim, já tô online aqui nos gráficos, beleza? Logo logo eu vou lá pegar um cafezão, ó. Online. Ontem eu fui dormir um pouco tarde, rapaziada. Mas é isso, essa é a realidade, né? Eu ainda não consegui, não tive a disciplina de acordar cedo e ir na praia caminhar. Os últimos dias estava chovendo e ontem é que eu fui dormir extremamente tarde, né? Então, é isso aí, né? A realidade. O EURUSD, eu vou mostrar aqui pra vocês. Teve notícia às 9h30 pro dólar, tá? Uma notícia de pasta vermelha bem importante. E, cara, o EURUSD nessa sessão, ele tá bem lateralizado, tá? Ele não tomou uma direção ainda, ó. Ele tá dentro desse range aqui. E, meu, impressionante como nos últimos dias os pares ficaram lateralizados, rapaziada. Não sei se é uma coisa da minha cabeça ou se realmente foi. Porque, cara, olha isso. Entendeu? O negócio ele não flui, sabe? Não, ele não pega uma tendência, um fluxo, deixa pontos de interesse claros e tudo mais. Pô, que negócio feio, cara. Enfim, o SDJPY, né? Olha aqui, ó, só ele criando liquidez e não reage em nada nítido. Chá USD, cara, ó, criando liquidez aqui embaixo. Então, sei lá, cara, o gráfico tá meio estranho nesses últimos dias. E eu tô tendo muita paciência de aguardar as melhores oportunidades, né? E é isso aí, rapaziada. Galera, no antigo apartamento que eu morava, né, que eu registrei pra vocês, a acústica dele era muito boa. Tipo assim, cara, tinha qualquer barulhinho, tu fechava uma janela ou uma porta, não escutava mais nada de obra, de construção. Esse apartamento aqui, cara, nossa senhora, a acústica é muito ruim, rapaziada, vocês não têm noção. O que o vizinho faz ali embaixo dá pra escutar, se ele tá mexendo em alguma coisa. E daí aqui no vizinho de baixo deu infiltração, né? Deu, enfim, tá caindo água lá na cozinha dele, tá molhando o gesso do teto, eu acho, ou os móveis, não sei. E agora o cara precisa vir aqui no meu apartamento pra ver o que que é, procurar algum problema. Daí tem que ficar entrando aí, que doideira, cara. Que doideira. É porque esse apartamento é literalmente na beira da praia e é um apartamento mais antigo aqui de Itapema, né? O que eu morava antes era um apartamento mais novo e não era na beira da praia, né? Era tipo, dá uns 700 metros da praia. Só que esse é literalmente na beira, então é um apartamento mais antigo. Aqui em Itapema, os apartamentos que estão na beira da praia costumam ser mais antigos, né? Doideira. É isso aí, é isso aí. Eu vou pegar um cafezão lá, uma água e bora pra cima. Então, galera, agora são 2 horas da tarde e eu tava aqui terminando de editar o vídeo, já encerrou meu operacional, né? Não tem mais nada pra fazer. Essa é a realidade, cara. Vocês aguentam ficar dias sem abrir uma operação, vendo o gráfico, sem abrir nada? Pois é isso que diferencia o trader lucrativo de o trader perdedor. Eu tenho um amigo que é advogado, né? Ele sempre fazia as coisas, tipo, burocráticas pra mim, tipo, na questão financeira e tudo mais. E daí ele me mandou uma mensagem que uma mulher foi procurar ele. ah, e daí essa mulher falou que ela investiu US$ 70.000 em uma corretora. E daí esse meu amigo advogado, ele me mandou mensagem: José, tu que entende dessas coisas e tal, o que que é isso aí? Daí ele me explicou todo o contexto, né, onde os caras prometiam 300% de lucro, né, em um período de tempo curto, aonde essa mulher, ela tinha esse dinheiro, cara, investido na XP. Ela tinha esse dinheiro investido na XP, ela tirou US$ 70.000 e investiu nos caras, velho, nos caras. Daí, beleza. Eu fui ali e falei, beleza, vou dar uma olhada. Cara, na hora que eu entrei na página da corretora, me lembrou literalmente a corretora IC Markets. Quem conhece, quem opera Forex aí, conhece a corretora IC Markets. É uma corretora de verdade, é uma corretora muito boa, né? E daí, pô, eu já estranhei na hora. Cara, daí eu fui descendo pra baixo, literalmente os caras fizeram um Ctrl C, Ctrl V da IC Markets. Os cara copiaram a IC Markets com o nome de Senvi, entendeu? Tipo, cara, aí, beleza, eu fui tentar fazer um registro. E daí, quando eu fui me registrar pra entrar na corretora, era obrigatório ter um link de convite de afiliado. Ou seja, tipo, era obrigatório você ter o código, né?
da pessoa que te convidou a depositar na plataforma. Daí, mano, na hora eu já estranhei. Cara, a plataforma é fake. Para se registrar, é só obrigatório o código do cara que te indicou, ou seja, uma pirâmide. O cara vai receber a porcentagem ali de todos os seus depósitos, né? E daí, beleza, eu fui lá no Reclame Aqui e puxei o histórico. Cara, histórico do Reclame Aqui é só pessoal falando mal. Só pessoal falando mal, entendeu? E daí, eles bloqueiam um saldo, eles pedem pra depositar mais pra liberar. E daí eu fui e mandei tudo pra ele. Daí ele falou depois, cara, literalmente o que aconteceu? É, ela depositou US$ 70.000 e daí eles falaram que deu um retorno de US$ 300.000. Só que para sacar esses US$ 300.000, ela teria que depositar para pagar o imposto. E daí seria o imposto em cima desses US$ 300.000. Ou seja, ela ia mandar o dinheiro, cara, meu Deus do céu, para liberar o imposto e no fim ia assumir dinheiro do imposto. Cara do céu, que rolo, que rolo. E eu já tinha visto há um tempo atrás aquela onda de investimentos com IA, né? Que o povo criava corretora fake, aonde colocava IA para prometer altos retornos, né? E de fato o pessoal só colocava dinheiro, colocava. E cara, é muito bom saber disso. Eu já livrei alguns da minha família de investir em golpe, entendeu? Tipo, o meu primo, ele foi um tempo atrás. Ele viu o investimento com IA e quis investir. Ele me mandou mensagem antes e eu falei, cara, é golpe. Logo depois, a plataforma caiu. Então, o que esses caras fazem? Eles ficam abrindo e fechando várias empresas só para coletar o dinheiro e dividir entre os caras, né? E de fato fecham e abrem outro CNPJ, abrem outra empresa. Cara, é loucura como que existe tanto golpe por aí. Enfim, só relatando aqui como é um diário da minha vida, né? Relatando esse dia que aconteceu, esse fato aí. Aí eu mandei pra ele, cara, eu não sei como que vai ser rastreado esse dinheiro, porque os caras literalmente se dividem em várias pessoas, vários CNPJs e se escondem muito, se camuflam, né? Então, doideira. Mas a mulher, cara, perdeu US$ 70.000. US$ 70.000, cara, entendeu? Tipo, ela tava lá na XP, o bagulho tava seguro lá, ela pegou, tirou, botou na mão dos caras que... Nossa, loucura, loucura. Aí, ó, rapaziada, de um lado o Fuscão. E do outro lado, o Honda Fit. Eu vim pegar uma chave que tem aqui dentro. Ó, a Bemona que tem aqui também. Nossa, tem nave nessa garagem. Credo, negrinho. 320. Bonitona. Ó, o Fuscão uma 320 e o Fuscão lá atrás, né? E aqui o Honda Fit. Bora que bora. Ó o look. Chinelinho meia. Credo, rapaziada. Esse carrinho pessoalmente buga, tá? Tipo assim, por foto e pelos vídeos não dá pra ter noção, mas pessoalmente esse carro é diferenciado. A arroba do Instagram. Às vezes dá uma vontade de fazer bastante modificações nele, tipo trocar a roda, aumentar o aerofólio, né? Porque tem um aerofólio maior pra colocar as lanternas de LED, mas tudo isso é um gasto que tipo não tem um retorno, é mais pessoal mesmo. Tipo, por exemplo, a lanterna de LED é quase 4.000, né? A lanterna. O aerofólio é 1.000 e pouco. As rodas, pode botar um joguinho da hora aí, mais de 4.000 fácil também. Então, é isso. Doideira. Escapamento também, eu queria botar uma ponteira. A ponteira que eu queria, se eu não me engano, é uns 1.500. No mais é isso. Tem um bagulhinho aqui também pra trocar, ó. Aqui dá pra colocar um negócio de LED, porque esse aqui não é... Não sei se é LED, daí fica igual às 911, né? Tipo, fica uma linha reta, fica bem bonito. Tem bastante detalhezinho, né? Mas enfim, no mais é isso. Eu tava pensando em também tirar isso daqui. Isso daqui é um anti-furto, né? Porque quando tem isso daqui no carro, não tem como roubar os faróis, porque farol desses carros é igual farol de Porsche. É muito fácil de roubar, né? Então isso aqui é anti-furto o nome. Parece uma sobrancelha, né? Parece, mas é anti-furto. É pra não roubar. E é isso. No mais, o bichinho tá bonitão. E é isso, galera. Eu tô meio sumido hoje, né? Ó, eu vou até tirar uma fotinha aqui pra botar na capa. É isso aí. Bora que bora. A mulher do antigo apartamento tá vindo aqui buscar a chave, né? A chave reserva do antigo apartamento.
E agora eu vim pegar dentro do Honda Fit, né? Agora eu tô subindo de novo, já peguei. E é isso. Então, rapaziada, agora são quase 8 horas da noite. Eu vou ir tomar um banho e hoje eu quero passar uma visão diferenciada para vocês. Quero trazer um conteúdinho top. Eu ainda não decidi, sinceramente, o que eu vou trazer, só que eu quero dar uma variada, entendeu? Tipo, para quem viu o vídeo de ontem, eu gravei uma gameplay jogando, entendeu? Eu não consegui ir na praia ainda, o tempo tá bem chuvoso aqui em Itapema, tá bem feio. Então, amanhã, se der um solzão aí, eu posso ir ali dar uma caminhada na praia. E é basicamente isso. Vou no banho, vou pensar um conteúdo da hora que eu posso trazer aí pra vocês e de qualquer forma vocês já vão estar no futuro, né? Eu vou voltar e vocês já vão saber qual o conteúdo, mas eu ainda não decidi. Porém, de qualquer forma, eu vou deixar registrado aí pra vocês, fechou? Então, acompanhe até o final pra ter um conhecimento a mais no dia de hoje. Bora que bora. Fala, pessoal, agora já são 11 horas da noite, como vocês podem ver, né? Eu tô me adaptando ainda com essa posição da câmera, então peço paciência que eu vou melhorando dia após dia. Teve um amigo aí no comentário do vídeo anterior que ele comentou o seguinte: José, é melhor uma boa iluminação do que investir em mais equipamentos, tá? Então, cara, realmente faz muito sentido mesmo, tá? Muito melhor eu começar a iluminar melhor o quarto, né, onde eu tô operando, do que comprar a melhor câmera e ter uma iluminação ruim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar uns bastões de LED, algumas iluminações a mais, para de fato colocar um cenário bom, todo iluminado, né? Claro, não uma luz tão branca como tá agora, né? Eu só tenho uma ring light, eu tinha outra, mas acabou quebrando. Enfim, eu vou comprar e vou estudar também nessa questão de iluminação. Como que eu posso deixar o cenário da melhor forma? Também eu posso comprar algumas coisas para enfeitar aqui atrás, né? Posso também mudar os ângulos, enfim, o quarto aqui é extremamente grande, então dá para fazer muita coisa. Eu vim aqui trazer um tópico muito importante para vocês, rapaziada. O gráfico, ele é um algoritmo, mas como que vocês conseguem vencer o algoritmo? Como? Entendeu? Tem pessoas que acham que é impossível vencer o algoritmo do mercado e tem pessoas que de fato dominam o game, são consistentes e são traders lucrativos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou passar minha visão aqui para vocês. Eu escrevi algumas coisas que podem agregar, tá? Na caminhada de vocês, podem agregar na jornada de vocês. Então, fiquem até o final que eu garanto que algum insight, alguma evolução você vai ter. Hoje eu não gravei absolutamente nada, tá? O vídeo de ontem deu quase 1 hora e meia de vídeo, então eu vou levando assim. Tem dia que tem coisa, tem dia que não tem coisa. Mas o importante é que todo santo dia eu tô deixando um registro da minha vida aqui no canal, tá? Então é isso. Eu ainda não me adaptei para onde olhar certo, se eu olho aqui, eu ali, enfim, né? Então todo dia eu tô evoluindo, né? Eu comecei não sabendo fazer esse cenário, aí eu já vim para esse cenário aqui. Agora eu já estou pesquisando e estudando sobre iluminação. Então, cara, todo dia é um progresso assim de evolução constante, 1% todo santo dia, e é isso que importa, né? E o importante é que vocês estão dando o feedback de vocês aí também, entendeu? Ontem eu postei um vídeo jogando um pouquinho, dando uma gameplay, né? E muita gente gostou. Muita gente falou, José, pô, o cenário tá bom assim, a filmagem tá boa assim, esse novo modelo que você tá trazendo tá bom assim. Então, cara, é bem desse jeito que eu vou evoluindo. Então, eu vou evoluindo na questão de filmagens e vocês vão evoluindo na questão dos conteúdos que eu vou entregando, né? Por mais que é um registro da minha vida, da minha jornada, né, como um trader, de fato, todo dia eu passo um conteúdo bom. Então é isso aí, rapaziada. Vamos aqui para a tela do computador. Eu já deixei separadinho escrito aqui, tá? E bora que bora, vamos ver como é que vai ser o videozão de hoje. O tópico de hoje, rapaziada, como eu havia falado, o gráfico é um algoritmo. Como vencer o jogo com disciplina? Como vencer o jogo? O que que é o jogo? O jogo é o trade, entendeu? O mercado financeiro. Ele é um jogo de probabilidade matemática envolvido no algoritmo, né? Como vencer esse algoritmo? Então aqui eu escrevi algumas coisas que são muito válidas, tá? Ó, o gráfico
Ele não é aleatório, ele é um algoritmo programado para punir a sua indisciplina. Então, aí vocês já podem anotar uma coisa. O gráfico, ele é programado para punir o quê? A sua indisciplina. Então, eu tenho que ser o quê? Um trader disciplinado. O mercado se move em padrões repetitivos, mas a maioria não enxerga porque busca o setup mágico, a estratégia milagrosa, o setup que nunca leva stop, o setup, cara, que vai acertar 100% das vezes. Então, rapaziada, isso não existe, tá? Isso não existe. Se você está buscando isso, já tire isso da sua cabeça. Esse vídeo vai ser mais para quem está conhecendo o meu canal agora, porque quem acompanha o meu canal já sabe que tem mais de 140 vídeos aí, né? E todo santo vídeo eu sempre bato nessa tecla, cara. Não existe fórmula mágica, não tem nenhum segredo. Todo santo vídeo eu passo uma dica que pode agregar na sua caminhada. Só que de fato, rapaziada, uma coisa é um fato, né, no mercado financeiro. Os conteúdos que de fato você precisa saber para ser um trader lucrativo e consistente, eles são simples, tá? Eu vou até aumentar aqui a minha câmera. Ó, gostei, agora eu tô conseguindo fazer bem aqui. Mas enfim, os conteúdos que você precisa dominar, eles são simples. Então, eu que estou gravando esses vídeos aqui todo santo dia, cara, eu já cansei de falar o que a pessoa precisa para de fato ser lucrativa e ser consistente. Então, como eu estou gravando a minha jornada dia após dia, só que eu quero passar um conteúdo, consequentemente eu tenho que bater nessas teclas de novo, porque se você for ver os canais gringos, cara, eles têm 1 milhão de vídeos no canal sobre várias estratégias diferentes. Pra quê? José, por que aquele cara tem 1 milhão de vídeos sobre estratégia? Porque ele quer te vender alguma coisa. Porque o game não é sobre estratégia, cara. Se eu fosse criar aqui conteúdo sobre estratégia, eu teria infinitas ideias de criar. A melhor estratégia para negociar Nova York, a melhor estratégia para negociar Ásia, a melhor estratégia para negociar Londres, melhor estratégia do GBP, a melhor estratégia do Dow Jones, do Nasdaq, do Gold, do ouro, entendeu? Cara, tem infinitas possibilidades de conteúdo quando o assunto é estratégia. Por quê? O jogo não é sobre estratégia. E é por isso que tem infinitas estratégias, infinitos indicadores no YouTube. Porque o jogo não é sobre isso. Quem faz, de fato, cria muitos conteúdos sobre várias estratégias diferentes é porque, cara, precisa vender algo. E de fato não quer ensinar a realidade, porque a realidade é probabilidade matemática, entendeu? E mentalidade. O principal, o maior fator, cara, é a mentalidade. Aceite isso. O maior fator é a mentalidade, não é estratégia. É mentalidade que vai fazer você vencer o game, entendeu? E é isso, cara. O jogo aqui, ó, eu vou botar aqui. O jogo real, ele não é aqui, ó, sobre setup mágico. Não é, cara. Se você tá procurando setup mágico, esquece, esquece, esquece. Você só deve procurar o setup mágico quando você ainda não tem nada, entendeu? Não sabe o que fazer, não sabe o que seguir. Aí você deve procurar a sua estratégia para você seguir e não operar aleatoriamente no mercado. Entendeu? Aí você busca o tal setup mágico, que é o quê? O histórico validado ali da sua estratégia, que vai ser o seu setup para seguir no dia a dia. Cara, fora isso, você tá só perdendo tempo. Falo por experiência própria que foi o que mais me atrasou isso. Ficar buscando estratégias mágicas, entendeu? Estratégias que, nossa, vão me fazer mudar de vida do dia para noite. Cara, não existe, não existe. O que vai fazer você mudar de vida são as decisões que você vai tomar. Entendeu? Quando você tem de fato um histórico validado, tem algo para seguir. Aí você pode dar alguns all-ins, você pode, cara, enfim, operar extremamente agressivo, aí você muda de vida, só que fazendo o certo, de forma consciente, entendeu? E é basicamente isso. O que significa o gráfico ser um algoritmo? O que significa isso, rapaziada? Bancos e instituições programam movimentos para gerar liquidez. O que é a liquidez? Liquidez é o stop, é o dinheiro. Eu já falei aqui no canal também, pessoal, que o gráfico, como que funciona o mercado financeiro? Simplesmente uma pessoa dá dinheiro para outra pessoa. Ou seja, os traders, eu vou até aumentar minha câmera aqui de novo. Os traders impacientes, ou seja, traders que não sabem o que estão fazendo, traders que estão aleatoriamente
traders ansiosos, traders que têm problemas mentais, traders que têm inúmeros problemas, traders impacientes, que estão desse lado, tiram todo o dinheirinho deles e passam para os traders experientes, para os traders pacientes. E é assim que o mercado se move, cara, entendeu? Só que nesse meio tem, tipo, trilhões de dólares todo santo dia rolando. A gente é só uma formiguinha no meio de um mar azul, entendeu? Então, o que que movimenta o mercado? É dinheiro, dinheiro. O dinheiro vai passando de bancos para bancos, de pessoa para pessoa, banco para banco, instituição para instituição, fundo de investimento para fundo de investimento, mas enfim, o dinheiro, ele apenas se move de lugar. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Mas quem que de fato domina são as pessoas que operam de forma estratégica, seguindo o plano dia após dia, que são os traders experientes, né? Os traders pacientes, que de fato, cara, já tem tudo certinho ali, é só ele seguir dia após dia. Enquanto do outro lado, a gente tem os traders que estão ali, meu Deus, eu preciso fazer grana, eu preciso, meu Deus, eu não sei o que eu faço, meu Deus, eu levei 5 stop hoje, o que eu faço, meu Deus, eu vou tentar dar um all-in, meu Deus, eu vou tentar recuperar a conta. Cara, esses caras eles sempre vão perder, porque são os traders que estão do lado errado, os traders impacientes. Eles vão dando dinheiro para os traders pacientes. Ah, José, mas do jeito que você está falando, parece que os traders pacientes nunca perdem e sempre estão ganhando. Não, entendeu? Todo mundo perde no mercado financeiro. Não existe uma estratégia, cara, que é 100% de acerto. Uma hora ou outra, até a estratégia que tem 98% de assertividade, ela vai dar um stop. Só que qual que é a matemática do mercado? Qual que é o algoritmo do mercado financeiro? É perder pouco e ganhar muito. Lá no meu Instagram, pessoal, eu até brinco. O segredo do mercado financeiro é perder de colher e ganhar de balde, entendeu? Tipo, cara, pode ter 3 perdas de colher, por exemplo. Uma perdinha, uma perdinha, uma perdinha. Só que quando o cara ganha, ó, ele recupera o prejuízo e fica no lucro. E é assim que a conta fecha no médio e longo prazo do mercado financeiro, cara. Não tem como se livrar das perdas, não tem como contornar as perdas, não tem como fazer nada. Apenas aceitar as perdas, aceitar que o stop faz parte do mercado financeiro, fechar o gráfico, voltar no outro dia e seguir dia após dia, né, fazendo certo a sua estratégia, com o gerenciamento, com a mentalidade alinhada, que quando o take vir, ele vai te botar no 0 a 0, vai te dar lucro e aí você de fato vive do mercado financeiro, tá? Então é basicamente isso. Deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu tomar uma aguinha também, rapaziada, ó. Tomando uma aguinha. Então aqui, ó, rapaziada. Sempre vai existir manipulação, caça a stops, tá? Indução e depois o movimento real, tá? E esse movimento real, pessoal, muitos traders falam que é possível adivinhar 100% dos movimentos reais das instituições, a seguir 100% as instituições. Só que, cara, não tem como, entendeu? Apenas o que que a gente opera, para quem opera igual eu, que é SMC e ICT, né? Eu opero os dois juntos. E a minha visão é um pouquinho mais avançada, né, devido ao tempo de tela. Mas, enfim, a gente não consegue seguir 100% das vezes o que, que as instituições vão fazer. A gente tem rastros, entendeu? A gente tem o fluxo do mercado, a gente consegue identificar os pontos de liquidez, a gente consegue identificar os pontos de desbalanço do gráfico ali, né? Que é o ponto que tem o Fair Value Gap, a gente tem os pontos de demanda, order block, breaker block, enfim, vários detalhes que a gente vai criando uma história para tentar entender qual que é o contexto do gráfico. Por que que ele fez uma captura de liquidez nesse topo? Opa, ele fez uma captura de liquidez nesse topo porque o gráfico vai virar o fluxo para baixa e daí eu vou encaixar num breaker block, num fair value gap, uma venda. Enfim, cara, é igual eu já falei aqui no canal. Todo dia a gente chega no gráfico, tá? E recebe uma folha em branco. É igual quando a gente estava na escola. Deixa eu aumentar aqui a câmera de novo. Igual quando a gente está na escola. Para quem é antigo aí no canal, eu já falei sobre isso um monte de vezes. Mas para quem está começando agora, conhecer o canal agora, a gente chega no gráfico todo santo dia e recebe uma folha em branco. O gráfico está em branco. A gente começa a adicionar detalhes. Entendeu? Qual que é o contexto do gráfico? Qual que é o viés do gráfico para o dia de hoje? Aonde que tem pontos de liquidez? Aonde que tem pontos de interesse? Aonde que o gráfico pode capturar uma liquidez? Aonde que tem um fundo, um topo? E isso é igual na escola. A gente chega na escola, a gente tem que escrever uma redação, um texto. A gente vai começar adicionando vírgula, ponto de exclamação,
enfim, várias coisas que uma redação tem, até chegar no ponto final, que de fato é a decisão de abrir a operação, se é compra ou venda. Então, no mercado é a mesma coisa, cara. Você precisa entender as movimentações do gráfico, entendeu? Só que, claro, pessoal, é a forma que eu opero. Tem gente que utiliza indicadores, tem gente que opera suporte e resistência, tem gente que opera inúmeras coisas. E, cara, tem gente que ganha dinheiro com isso, entendeu? Antigamente eu tinha um bloqueio na minha cabeça que somente o SMC ou o ICT ia te dar dinheiro. Mas não, cara, hoje eu vejo que literalmente qualquer pessoa pode ganhar dinheiro negociando literalmente qualquer coisa historicamente validada. Então, se a pessoa tem um histórico validado que suporte resistência ou linha de tendência ou média móveis funciona no médio e longo prazo, né, nos históricos passados dos anos passados, cara, essa pessoa vai forrar de ganhar dinheiro operando isso. Só que de fato o que vai mandar se ela vai ter resultado ou não é o histórico validado, porque não adianta você, beleza, eu vou adicionar uma média móvel no gráfico. E agora, o que você vai fazer? Você não sabe o que seguir, quando entrar, por que entrar, quando sair, entendeu? Então, tendo essas respostas, consequentemente, você vai ter ali o histórico validado do que você vai seguir, do que você quer seguir, né? Não é porque eu mostro aqui contexto gráfico que você tem que operar. Não, você tem que focar na parte de mentalidade, entendeu? Aceitar que vai ter dias que não vai ter operação, aceitar o stop, aceitar quando o gráfico está lateralizado, quando o gráfico não está bom, né, para você de fato entrar ali em ação, gastar as suas balas, a entrar numa operação. Então, cara, são pequenos detalhes no dia a dia que se você não puxa um zoom assim e para refletir, pô, será que vale a pena eu entrar quando o gráfico está lateralizado? Será que vale a pena eu arriscar nessa operação? Enfim, às vezes você está operando cegamente de forma aleatória aí nos gráficos, né? Porque não sabe, não tem o histórico validado da sua estratégia e tá sem resultado e não sabe por quê. É basicamente às vezes por isso. Às vezes pode ser questão de estratégia, né? Que você não fez o histórico validado, ou às vezes pode ser questão ali que você está se auto-sabotando no dia a dia, tá? Às vezes você tá com ansiedade, às vezes você teve algum problema pessoal e levou para os gráficos, entendeu? Consequentemente, teve um dia de fúria, consequentemente, ali você não está bem operando. Então, cara, você tem que criar regras para seguir rigorosamente dia após dia, entendeu? O gráfico, ele não é um caos, tá? Ele não é um caos, ele é apenas um jogo estatístico, né? Onde envolve probabilidade e repetitivo, entendeu? Então, cara, a hora que você entende que você não tem controle para onde o gráfico vai, você não tem controle se o gráfico vai subir ou vai cair hoje, se vai ficar lateral, se o gráfico vai ir de fato naquele ponto de liquidez, se vai respeitar aquele ponto de interesse, eu e você, nem, cara, nem o trader mais top que você conhece tem controle, entendeu? E a gente não tem controle. O que que a gente tem? Estatísticas, probabilidades, entendeu? Então a gente nada mais, nada menos do que todo santo dia quando a gente chega no gráfico, a gente só tem probabilidades, entendeu? Tem uma probabilidade de ganhar naquele dia e tem uma probabilidade de perder e tem uma probabilidade de não dar operação. E de fato, o que que vai demandar se você vai ter resultados? Usar a probabilidade ao seu favor e incluir a matemática junto, que é o risco-retorno, entendeu? Então, quando você perde, perde pouco, quando você ganha, ganha muito. E esse, cara, se fosse para resumir todas as mentorias que tem no mercado, é basicamente isso, entendeu? Porque estratégia por estratégia, tem estratégias que têm uma taxa de acerto um pouco maior e umas que têm uma taxa de acerto um pouco menor. Só que, cara, no resumo, o que que vai demandar se o cara vai ter resultado ou não? É a mentalidade, entendeu? É a probabilidade do cara, de fato, seguir aquilo rigorosamente no dia a dia, né? Dia após dia, seguindo rigorosamente, usando a probabilidade e a matemática a seu favor. Então, é basicamente isso. Por que que a disciplina vence o algoritmo? Por quê? Ó, vou botar aqui para vocês. O algoritmo, pessoal, ele não pode ser quebrado, entendeu? Ele não pode ser vencido, ele só pode ser respeitado, entendeu? Então foi exatamente isso que eu falei aqui para vocês antes. O algoritmo, ele tá aí no dia a dia, né? A probabilidade de dar certo e de dar errado. E o que que vai demandar você ter resultados?
respeitar essas probabilidades, entendeu? Quando a probabilidade de dar errado, que é o stop, acontece, o que que você tem que fazer? Você tem que respeitar e aceitar que esse dia foi stop, fechar o gráfico e voltar no próximo dia, que vai ser uma nova folha em branco, que você vai adicionar novos detalhes, que vai chegar num ponto final, que é clicar no botão, e junto com isso vai ter a probabilidade de dar certo, a probabilidade de dar errado, a probabilidade de voltar no 0 a 0. Então, cara, tudo define em probabilidade e matemática, entendeu? O algoritmo não pode ser quebrado, só respeitado. O trader disciplinado executa o mesmo plano todos os dias e com isso se adapta ao algoritmo. Entendeu? Então é isso que eu estou falando para vocês. Seguir rigorosamente todo santo dia, independente se você opera média móveis, independente se você opera, cara, o que for, joga uma moeda para cima e cai coroa, o cara compra e vende. Se é historicamente comprovado e nos anos passados deram um resultado, cara, beleza. É só seguir dia após dia fazendo o que você já fez nos seus estudos. O indisciplinado muda de estratégia, muda o horário, aumenta o risco e, consequentemente, o indisciplinado é engolido pelo mercado financeiro. E é aí que está o lado dos traders que são impacientes, indisciplinados e passam o dinheiro para quem segue o simples bem feito todo santo dia, rapaziada. Então, cara, vocês podem ver aí, ó, só mostrando na tela do computador, que o game do mercado financeiro, de Forex, de criptomoedas, ele não é sobre estratégia, entendeu? Não é sobre estratégia. É sobre probabilidade e sobre matemática. E daí encaixa a mentalidade de seguir dia após dia, entendeu? Seguir o dia após dia aceitando que tudo se resume a uma probabilidade de dar certo ou de dar errado, só que quando dá certo, você ganha bastante do que quando perde. Quando perde, você perde migalhas, sei lá, $100, só que quando você ganha $500. Então, tudo se resume a isso. E galera, principalmente para quem opera contexto gráfico, assim como eu, né, a gente tem que se atentar muito na questão de liquidez, tá? O que que é liquidez? O que que move o gráfico? São topos e fundos, tá? Então, todo topo e todo fundo de mercado tem dinheiro envolvido, entendeu? Toda movimentação do mercado tem dinheiro, entendeu? Mas a acumulação e os alvos da onde o preço tem probabilidade de ir é em topos e em fundos, tá? Então, mas não adianta você pegar qualquer topo e qualquer fundo. O jeito que eu vou mostrar aqui é pegando qualquer topo e qualquer fundo, só que tem que ter um contexto gráfico aqui, entendeu? Tipo, de todos os tempos gráficos. Tipo assim, se o gráfico do 1 hora está num fluxo de baixa, a gente vai achar liquidez em regiões que têm ponto de interesse de venda. Por exemplo, tem um Fair Value Gap aqui e tem uma liquidez aqui. A gente espera que o gráfico capture a liquidez, reaja no Fair Value Gap e caia, entendeu? Então, é esses contextos que vocês têm que aplicar. Só que a forma que eu vou mostrar aqui são só mostrando como que o gráfico interage após capturar topos e fundos, entendeu? Só que sempre alinhe num contexto gráfico de fluxo de mercado, por exemplo, para estar a favor da liquidez, entendeu? Eu vou mostrar alguns exemplos na prática aqui para vocês. Deixa eu só tirar a câmera. Aqui, cara, eu vou pegar aleatoriamente, tá? No gráfico de 5 minutos mesmo. Deixa eu até botar o gráfico de noite. Aqui, ó, vai ser melhor para vocês verem. Beleza? Deixa eu tirar aqui. Boa. Aí, ó. No gráfico de 5 minutos, olha o que eu tô falando para vocês. O gráfico vem num fluxo de alta e ele vai criando. Deixa eu aumentar aqui. Ele vai criando topos e fundos, topos e fundos. Só que se ele está num fluxo de alta, a gente vai esperar o quê? Que o gráfico captura uma liquidez de um topo para abrir uma operação ou que ele captura uma liquidez de um fundo para continuar comprando? A gente vai esperar que ele capture uma liquidez de um fundo, entendeu? Então aqui, ó, ele deixa um fundinho, entendeu? Faz uma movimentação de alta e depois o que o gráfico faz? Ele volta para capturar a liquidez do fundo criado. E daqui dá um candle de intenção, enfim, mais contextos, né? Mas só estou mostrando. Ele está no fluxo de alta, ele cria liquidez lá no fundo, volta para capturar e depois continua o fluxo. Então a gente tenta entrar, né? Tenta se encaixar ali a favor do movimento do fluxo, que é o gráfico capturou a liquidez de um fundo, está no fluxo de alta, a gente compra, entendeu?
Então é basicamente isso, ó. Cara, tem inúmeros ah, exemplos práticos aqui. Então vamos procurar mais alguns exemplos na prática para vocês verem, entendeu? Igual aqui, ó, na operação de ontem, inclusive teve um amigo aí que pegou essa operação. O gráfico inverteu o fluxo, tá? Estava num fluxo de baixa aqui, inverteu o fluxo, beleza? Chegou aqui, ó, deixou uma liquidez e o candle de intenção, tá? Capturou a liquidez aqui. Depois de capturar a liquidez, o gráfico explode para cima, entendeu? Então, cara, treine os seus olhos para ver a liquidez do gráfico, tá? E, cara, vai ter liquidez de venda, vai ter liquidez de compra em todos os tempos do gráfico, tipo no minuto, no semanal, enfim. Só que o que de fato vai ajudar você a tomar as decisões são um contexto gráfico. Eu só vou mostrar aqui a captura de liquidez, ó. Aqui é um fundo. Um fundo é o quê? Uma liquidez. O gráfico chega aqui, ó, captura essa liquidez e faz o quê? Movimento real, né? Um movimento real, é uma probabilidade, não existe o movimento, 100% das vezes a hora que ele capturar um fundo a um topo ele vai reverter, ele vai de fato fazer o movimento real das instituições. Não, são probabilidades. Então, sempre que captura um fundo ou um topo, tem a probabilidade de reverter, entendeu? Então, é basicamente isso, ó, capturou um fundo, ele reverte. Entende? Vamos procurar outros exemplos aqui, ó. Aqui também, ó, tem um topo aqui, tem um topo aqui. O gráfico captura esses topos nesse momento aqui reverte. Então, cara, não adianta só utilizar isso só em um tempo gráfico, tá? O que que você tem que fazer? Tem que criar contextos gráficos. Eu estou mostrando como que você identifica, entendeu? Tem que alinhar o fluxo e tudo mais. Bora ver aqui, ó. No que eu falo alinhar os contextos gráficos, pessoal? É nesse exemplo aqui, ó. O gráfico ele vem num fluxo de baixa, tá? Vem num fluxo de baixa, ele dá a retração, tá? Que é a expansão, a retração. E aqui, no tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, olha o que ele faz a movimentação, tá? Lembra, ó, eu estou mostrando para vocês como identifica os topos e os fundos, daí agora vocês encaixam o contexto gráfico. Ele está num fluxo de baixa, o gráfico captura uma liquidez, tá? Ó, o pavio capturou a liquidez, beleza? E o que ele faz? Ele inverte o fluxo, ou seja, ele estava numa tendência assim de alta, inverteu, entendeu? E o fluxo anterior já era de baixa. E daí agora ele inverteu para baixo novamente. E daí o que a gente procura? A gente procura pontos de liquidez, depois a gente procura pontos de interesse. Então, aonde que ele capturou uma liquidez aqui, ó? Aqui, por exemplo, entendeu? Deu o candle de intenção, abre a operação e boa, ó. 1 para 5, 1 para 3, bem tranquilamente nessa operação aí, entendeu? Ó, é basicamente isso, você vai alinhar os contextos, é basicamente isso, você vai alinhar os contextos, né? E, enfim, eu só estou mostrando como que o topo e o fundo realmente têm uma alta relevância no mercado, mas claro, alinhado num contexto gráfico, rapaziada. Não adianta só negociar topo e fundo aí sem não ter o contexto, né, que você vai acabar perdendo, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, o que que a gente tem aqui atrás? A gente tem um breaker block. Eu já expliquei para vocês o que que é um breaker block, tá? Por exemplo, assim, o gráfico está numa tendência de alta, vamos supor. Está numa tendência de alta, né? Deixa eu filmar aqui para vocês. Está numa tendência de alta e tem um ponto de interesse que vai ser responsável por continuar jogando o preço para cima. E daí o que que o gráfico faz? Passa reto. E daí automaticamente o controle passa da demanda para a oferta. Então o gráfico de fato volta para retestar nessa região que ele passou reto e continua caindo. E aí foi o que aconteceu aqui, ó. O gráfico tinha esse ponto de interesse, tá? Que era responsável por jogar o preço para cima e ele passa reto. E daí lá na frente, ele cria toda uma história para enganar o pessoal, né? Criar liquidez aqui, ó, tudo isso aqui é liquidez, tá? E lá na frente ele volta e o que que ele faz? Cara, isso aqui é lindo, tá? Isso aqui é lindo. Ele toca no breaker block, ó, vocês podem ver que ele tocou aqui, faz a captura de liquidez, tá? Capturou a liquidez com o pavio do candle, inverte o fluxo, ou seja, estava de alta, ó, inverteu o fluxo para baixa. Faz a retração, cara, isso é perfeito. Olha isso. Captura a liquidez, tá? Capturou a liquidez aqui, dá o candle de intenção, reagiu num novo ponto de interesse, que é esse daqui,
Cara, olha isso, rapaziada, de livro isso daqui. E dá o candle de intenção, ó. Stop aqui no topo e alvo de 1 para 3, 1 para 5 bem facilmente. Então, cara, não tem muito segredo, entendeu? Quando você alinha os topos, né, a captura de topos e fundos com mais contextos gráficos, tipo pontos de interesse, o fluxo, né, como que o fluxo tá. Então, é muito bonito de ver o preço realmente agindo, né? Então, aqui, ó, vamos achar mais contextos gráficos, ó. O que que a gente tem aqui, cara? É lindo. A gente tem um topo lá de trás, ó, um topo aqui de trás e um topo aqui. Ou seja, a gente tem, de fato, topos iguais. E topos iguais são o quê? Liquidez. E daí, aqui, o que que o gráfico faz? Vem e captura esses topos. Ó, capturou aqui nesse candle. E o que que o gráfico fez depois? Inverteu o fluxo, ó. Ele capturou aqui nesse pavio, tá? E daí ele estava num fluxo de alta, ó, inverteu o fluxo. Quando ele inverte o fluxo, ele faz a expansão, faz a retração, tá? Expansão, retração. Ele deixa a liquidez aqui no meio, deixa mais um ponto de interesse aqui, ó, para bater. O que que ele faz depois? Reage no ponto de interesse e dá o candle de intenção. Depois que dá o candle de intenção, o que a gente faz? Entra na operação. Alvo de 1 para 3, 1 para 5, pagou bem tranquilamente. Então, cara, você só usar o fator liquidez sozinho não vai influenciar em nada, porque a liquidez, todo momento tem liquidez. Aqui, ó, nesse momento do gráfico foi uma captura de liquidez, entendeu? Aqui nesse momento desse topinho foi uma captura de liquidez. Cara, aqui ó, nesse momento foi uma captura de liquidez. Então, cara, as capturas, o dinheiro está correndo 24 horas no mercado. Só que você só tem que pegar uma pequena fatia, que é o quê? Alinhar os contextos gráficos e juntar a liquidez ao seu favor, entendeu? E se você for operar somente a liquidez, você vai ficar perdido, entendeu? Você não vai saber o que fazer. Então é basicamente isso, cara. Mas é muito mágico quando você alinha a liquidez ao seu favor, entendeu? Tipo aqui, ó. O gráfico vinha num fluxo de alta, ó, aqui, cara, muito lindo e os detalhes da liquidez é muito bonito, porque às vezes ocorre uma captura de liquidez com um ponto, entendeu? Com dois pontos que o gráfico dá um peidinho para baixo, captura a liquidez e inverte o mercado. Por exemplo, aqui, ó, o gráfico estava num fluxo de alta, entendeu? Ó, o que que ele tá num fluxo de alta, beleza? E o que que ele tem aqui, ó? Um ponto de interesse, tá? Um pontinho de interesse. O que que ele tem antes desse ponto de interesse? Uma liquidez. Ó, capturou a liquidez, deu o candle de intenção, entra na operação. Entendeu? Ó, alvo de 1 para 3, 1 para 5 bem tranquilamente. Ó. Cara, não tem muito segredo, entendeu? Só que, claro, eu não negocio só olhando os 5 minutos, eu negocio olhando os outros tempos gráficos também. Provavelmente aqui numa hora o fluxo estaria de alta, então, consequentemente, eu alinharia os 5 minutos nesse cenário, né, que também estaria de alta, e entraria nessa operação, entendeu? Essa operação foi dia 12 de agosto, na sessão da Ásia, mas de fato é um cenário que pode acontecer em Ásia, Nova York, Londres. O que importa é quando acontecer, você saber identificar e tomar a decisão, né? Olha aqui, rapaziada, é lindo de ver, ó. Aqui o gráfico inverteu o fluxo para alta, tá? Ó, pode ver que ele inverteu de fato o fluxo, beleza? E o que que ele faz aqui, ó? Ele tem um ponto de interesse, ó, um pontinho de interesse, e antes do ponto de interesse, ele tem esse ponto de liquidez que foi capturado e ele cria um ponto de liquidez antes de fazer o real movimento, que é o quê? Esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Entendeu? Porque lá no 1 minuto, nos segundos, de fato teve uma estrutura válida aqui, entendeu? O gráfico fez uma estrutura como se fosse um fluxo, entendeu? Então ele fez um fluxo e capturou e de fato inverteu. Então deu o candle de intenção após capturar, após tocar num ponto de interesse e de fato inverteu o gráfico. Pagou 1 para 3 até 1 para 5, só que demorou um pouquinho no 1 para 5. Cara, é bonito quando você de fato enxerga, né, o real momento, o real movimento ali, né? Então, é isso. Olha aqui, ó, galera, outro exemplo, cara, nítido, entendeu? Lindo, lindo, lindo. O gráfico estava num fluxo aqui, ó, de baixa, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ele estava num fluxo de baixa,
dos 5 minutos. Só que se você dá um zoom, lá numa hora, por exemplo, o fluxo estava de alta. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem expansão de uma hora e nos tempos gráficos menor, o gráfico começou a retração para depois fazer a expansão novamente, entendeu? Então, cara, a gente, por exemplo, traçaria a Performance Count aqui, ó, entendeu? Quando estava nessa região de compra, a gente compraria, quando estava nessa região de venda, né, a gente venderia até a região de compra para depois pegar a expansão do movimento novamente, que daí no caso seria esse cenário aqui, entendeu? Então aqui, ó, o que que ele fez? De fato, ele inverte o fluxo, ó, ele estava num fluxo de baixa, ó, estava num fluxo de baixa, fez uma captura de liquidez aqui, tá? E daí ele começa a inverter o fluxo. Aqui ele inverteu o fluxo, ó. Vocês podem ver. O fluxo estava de baixa, ó. Ele inverteu. Agora está no fluxo de alta, entendeu? E daí o que o gráfico nos mostra, tá? Ele nos mostra pontos de interesse, ó. Tem um pontinho de interesse aqui. Só que antes desse ponto de interesse, olha o que que ele tem aqui, ó. Ah, José, mas esse candle ali tocou nesse ponto de interesse. Eu mostro para vocês que não tocou, entendeu? Às vezes, cara, os detalhes passam despercebidos, ó. Se eu pegar a régua e medir do topo máximo do ponto de interesse até o fundo desse candle, ó, por um ponto, ele não tocou nesse ponto de interesse, entendeu? Então, cara, isso é o que? Uma liquidez que o gráfico vai voltar futuramente para capturar. Ó, e o que que o gráfico faz? Volta futuramente, toca no ponto de interesse e captura a liquidez. E ó, deu até um candle de intenção bem feio aqui, entendeu? Eu não entraria nessa, provavelmente eu entraria nessa, nesse daqui, tá? Mas enfim, vamos por que o cara entrou aqui, ó. Stop no fundo e alvo de 1 para 3, 1 para 5, bem tranquilamente, pegando a expansão do movimento. Ó. Então, cara, não tem segredo, não tem segredo, é só realmente alinhar os contextos gráficos, entendeu? Não tem nenhum segredo, rapaziada. E é isso, entendeu? Ó, aqui, ó, o gráfico não conseguiu romper esse topo aqui de trás, né? E quando ele não consegue romper o topo, automaticamente o fundo vira o alvo. E daí ele inverte o fluxo aqui, ó. Inverteu o fluxo, fez a expansão, retração. O que que ele tem aqui? Ponto de interesse, candle de intenção. E basicamente o gráfico se move com o contexto, né? Tipo, você vai adicionando os contextos e, consequentemente, vai surfando os movimentos. Então é basicamente isso, galera. Nossa, é muitos detalhes que você tem que ter em mente, entendeu? Não adianta você chegar, ah, eu só vou operar de um jeito sem estudar a minha estratégia. E, cara, consequentemente, você vai operar aleatoriamente, entendeu? E essa é a realidade, não tem para onde fugir, cara. Você precisa de fato estudar a sua estratégia, você precisa ter dados validados da sua estratégia, entendeu? Então, é isso. Quando você tem dados validados, você sabe o que tem, quando tem que fazer algo, quando não tem que fazer algo, entendeu? Pode ser que você opere a média móveis, pode ser que você prefere operar por indicadores, né? Mas de fato o que você tem que botar na ponta do lápis é os estudos, você ver se realmente historicamente aquilo funciona ou se só funcionou hoje ou só funcionou essa semana, entendeu? Então, é basicamente isso. Olha só quando o gráfico realmente captura a liquidez, né, de verdade, como que ele se move. Ó, tinha aqui atrás um fluxo de alta, tinha um ponto de interesse, ó, fluxo de alta, entendeu? Aqui ele criou liquidez, captura toda a liquidez, dá o candle de intenção, né? E de fato ele faz a movimentação. Ah, José, como que você sabe, cara, quando que vai ser o real movimento? Eu não sei, rapaziada. Igual eu tinha explicado para vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Ó, então eu vou mostrar aqui para vocês no diário de trade que eu não sei quando que é o real movimento, quando que ele vai fazer um movimento fake ali. O que que eu espero? Eu espero que o gráfico toque de fato no ponto de interesse, entendeu? Se ele não tocou aqui, ó, por exemplo, eu tinha esse ponto de interesse definido aqui embaixo. O gráfico sambou, sambou, dançou aqui perto do ponto de interesse e não tocou. O que que eu vou fazer? Cara, eu não vou fazer nada. Eu só vou tomar alguma decisão quando o gráfico toca no meu ponto de interesse. E de fato, quando ele toca, consequentemente, ele capturou as liquidez que tinha antes e faz o candle de intenção e eu entro na operação. Olha aqui, ó, o stop que eu levei dia 6 de agosto, eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês. Olha aqui, ó.
que o gráfico fez? Deixa eu abrir para vocês verem melhor. Ó, que a gente tinha aqui? A gente tinha liquidez capturada antes, né, que não tocou no ponto de interesse. Ele tocou no ponto de interesse, no SHA-USD, tá? Deu o candle de intenção. O que eu fiz? Eu entrei na operação. Normalmente, igual eu entro em todas as operações que acontecem, que eu espero isso, né, que é o meu trading plano. Eu entrei na operação, o que ele fez? Pagou 1 para 1 e me estopou. Ah, meu Deus, acabou o mundo, o meu operacional não está mais funcionando, eu tenho que trocar estratégia. Pô, eu fiz alguma coisa errada, hoje eu devia ter feito diferente. Não, 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 cara. Tira isso da cabeça, entendeu? É só seguir rigorosamente todo santo dia, entendeu? E depois que ele me estopou, cara, esse gráfico derreteu. Eu mostrei no vídeo de ontem para vocês. A operação pagou tipo 1 para 10, entendeu? E só me estopou, só foi me estopar e depois pagou 1 para 10. E uma pessoa normal, né, com a mentalidade fraca, como que ela ficaria? Deixa eu até aumentar a câmera aqui para falar com vocês. Uma pessoa com a mentalidade fraca, como que ela ficaria? Poxa, cara, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que mudar tudo na minha rotina, eu tenho que mudar, não tá certo, alguma coisa eu tenho que mudar. Cara, não tem dessa, entendeu? Não tem dessa. Você só deve mudar quando fazer real sentido para você, entendeu? Igual antes. Antes eu estava operando SHA-USD, seção de Nova York e seção da Ásia. Porém, na questão financeira estava bom, só que na questão de saúde, cara, eu estava com o horário totalmente cagado, entendeu? Tinha vezes que era 5 horas da manhã, eu estava na frente do gráfico, aguardando uma oportunidade, entendeu? E no fim, a operação que era para acontecer na Ásia acontecia em Londres. Então tinha dias que eu acabava operando Nova York, Ásia e Londres, entendeu? E às vezes dava take, cara. Então, tipo, o financeiro foi bom, entendeu? Só que na questão de saúde, na questão de mental, já estava desgastando, entendeu? Eu estava todo cagado ali na questão de saúde. Então eu preferi o quê? Eu diminuo minha janela, né, de tempo operacional e tenho mais liberdade, mais saúde. Eu vou caminhar na praia e tudo mais, né? Que eu moro aqui do lado da praia. Enfim, me mudei para cá. Antes eu morava a 700 metros da praia, né? Eu me mudei para mais perto ainda, quase pé na areia, semana passada. Então eu ainda estou me adaptando nessa nova rotina. Mas de qualquer forma vocês estão acompanhando aí, né, toda a minha trajetória, porque isso é um diário, um registro da minha vida. Mas voltando ao assunto, quando acontece isso, cara, não tem o que fazer, é só aceitar e fechar o gráfico, entendeu? E daí, aceitei, fechei o gráfico, fiquei o resto da semana com um stop, fiquei o resto da outra semana, passei uma semana inteira, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu levei esse stop, eu passei uma semana inteira só com um stop sem negociar e na outra semana as operações se encaixaram no meu trading plano e eu fiz literalmente a mesma coisa que eu fiz quando eu levei um stop. Ó, vou mostrar aqui para vocês, entendeu? Ó, que a gente tem aqui? Ó, a gente tinha o ponto de interesse do diário, que era um fair value gap, a gente tinha o fluxo do H1 de venda, e aqui no tempo gráfico menor, o que foi que eu fiz? Eu tomei literalmente a mesma decisão que eu tomei lá no meu stop, entendeu? Tinha o ponto de interesse, tinha uma liquidez antes do ponto de interesse, entendeu? O gráfico entra dentro do ponto de interesse, captura a liquidez, dá o candle de intenção, eu entro na operação. O candle de intenção, rapaziada, o que é? O candle de intenção nada mais é do que uma reação a favor da movimentação que você quer pegar. Ou seja, tem um ponto de interesse de venda, a gente espera que o gráfico bata no ponto de interesse de venda, né? Bata aqui, ó, e reaja. E qual que é essa reação? Fechar um candle negativo. O que o gráfico está me mostrando? José, eu estou querendo respeitar essa região. E se ele não fosse respeitar, o que ele ia fazer? Passar reto. Então é por isso que eu aguardo o candle de intenção, entendeu? Porque daí ele me dá mais uma confirmação a mais que aquela região foi respeitada. Então esse é o candle de intenção, é apenas um candle que fecha negativo, né? Se for um ponto de interesse de venda, se for um ponto de interesse de compra, ele fecha positivo, né? A favor do lado que você quer abrir a operação. É basicamente isso, galera. Então, cara, de resumo, vocês podem ver que não tem segredo, é só seguir literalmente todo santo dia o que tem que ser seguido, entendeu? Então, hoje eu expliquei um pouquinho aí sobre os topos e os fundos, expliquei a liquidez, expliquei, né, a importância de tudo. E, cara, é basicamente isso, rapaziada, não tem segredo, tá? Aqui, igual aqui, ó, o gráfico, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, rapaziada.
Ó, o gráfico capturou a liquidez aqui atrás, ele gerou um pontinho de interesse, tá? Gerou um pontinho de interesse e daí eu estendo esse ponto de interesse ali para frente, tá? Eu não pego dados de gráfico de lá de 1940, por exemplo, eu já falei, entendeu? Aqui é o gráfico de 5 minutos, então, tipo, isso a gente tá falando do dia anterior, ó. Essa janelinha, essas linhas, todas as 6 horas que o mercado abre e fecha. Ó, no caso tem uma aqui às 6 horas e quando ele abre e fecha novamente às 6 horas tem outra marcada. Então isso é dia após dia. Então aqui a gente está falando de uma informação que eu peguei de ontem, por exemplo, entendeu? Não de 1940. Então aqui, ó, a gente tinha todo o fluxo de alta do mercado, ó, aqui atrás ele já vinha num fluxo de alta, tá? Tinha um ponto de interesse aqui e daí tinha a liquidez aqui. José, como tu sabe que a liquidez? Ele não tocou no ponto de interesse. Então é tudo indução, é tudo história que o mercado conta para induzir a galera a comprar aqui e consequentemente levar stop, entendeu? Então, ó, é tudo indução, o mercado faz o real movimento depois, né? O real é só probabilidade, né? E de fato toca no ponto de interesse, ó. O único toque que ele fez no ponto de interesse foi aqui, cara. E daí, de fato, ele capturou toda essa liquidez aqui de trás, tocou no ponto de interesse e o que ele fez depois? Deu o candle de intenção, confirmando a reação naquele ponto de interesse. Olha aqui, ó. Pagou 1 para 5, 1 para 3 tranquilamente. Só que vai ter vezes que, igual aquela operação que eu mostrei, você vai esperar todo esse cenário, todo o contexto mais lindo se alinhar. Cara, vai ser a operação que você acha que vai ser a operação mais linda da sua vida. Você vai esperar o candle de intenção, o gráfico simplesmente vai abrir outro candle e vai cagar pro seu stop. Só que daí quando acontece isso, você perde um. E quando acontece da probabilidade de ganho ir a seu favor, você ganha 5, você ganha 3, entendeu? E assim a conta fecha, e assim você se torna um trader lucrativo e consistente, entendeu, galera? Então é basicamente isso, rapaziada. Tipo, cara, o algoritmo ele tá todo tempo te induzindo ao erro, todo tempo te induzindo ao erro, entendeu? Cara, não tem como você vencer, tem como você respeitar, né, e seguir rigorosamente o simples bem feito todo santo dia, que é o quê? Deu stop, sai do gráfico, deu take, sai do gráfico, deu 0 a 0, sai do gráfico, volta no outro dia. Não deu operação, sai do gráfico, volta no outro dia, cara. Então é só você seguir o básico bem feito todo santo dia. Só que para você chegar nesse ponto de seguir, você precisa ter um trading plano validado, que é o quê? É uma estratégia para seguir, um gerenciamento para seguir. Enquanto você não tem uma estratégia para seguir algo, né, algum movimento ali que se repete no gráfico para seguir rigorosamente dia após dia, cara, você tá ali, ó, só nadando assim, olhando para o lado para o outro, dependendo da sorte, não tendo confiança no que você está fazendo, entendeu? Então, cara, o fator principal é ter um backtest ali, né, uma estratégia que de fato funciona, entendeu? Tem estratégia que funciona menos, tem estratégia que funciona mais, mas o que importa é você ter algo que funciona e seguir com confiança dia após dia, tá? Então, aqui, ó, pessoal, o papel da paciência. O algoritmo, ele está sempre tentando forçar você a clicar antes da hora, que foi literalmente isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente tem um ponto de interesse, o algoritmo ele induz, tá? Ele deixa histórias, deixa topos e fundos ali antes do ponto de interesse, para depois induzir a galera que vai comprar antes da hora e consequentemente stopar elas, fazer elas perderem, né? E fazer a movimentação a favor do que eles já queriam, né? Que de fato é a movimentação de compra se o fluxo está de alta, movimentação de venda se o fluxo está de baixa. Então, a paciência, ela é o filtro, esperar até o jogo institucional se revelar, que é basicamente isso daqui, ó. Entendeu? Que foi a captura de liquidez, reação no ponto de interesse e de fato o real movimento ali, né? Real, que é probabilidade, já falei. E vai ter vezes que você vai tentar fazer isso, vai alinhar todo esse contexto, igual eu havia falado, e vai te dar um stop bem bonito, um stop rápido, tá? E isso faz parte do jogo. O mercado paga quem espera e pune quem adivinha. Então, quantas pessoas nesse momento aqui, ó, não tentaram adivinhar uma compra, entendeu? Enquanto isso, tinha as outras pessoas que tinham um pontinho de interesse definido e só aguardaram o preço chegar. Chegou, cara, toma a decisão de abrir a operação, entendeu? E o resultado, ele é consequência de uma probabilidade.
que é o que? Dá certo ou dá errado. Se dá certo, você ganha 3 ou 5. Se dá errado, você perde um e deu. Fecha o gráfico e volta no outro dia. Então, essa é o papel da paciência no gráfico, entendeu? E agora, rapaziada, deixa eu aqui, ó. Tem a frase final aqui que eu fiz bem bonitinha pra vocês. Vocês podem até anotar essa frase, cara, que essa frase é muito bonita. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Pronto, pessoal, dei uma ajeitada aqui na tela que fica melhor pra vocês lerem, né? Cara, vocês podem anotar essa frase e olhar todo santo dia. Ó, isso daqui me ajudou muito, entendeu? Você não precisa reinventar a roda. Ou seja, você não precisa correr atrás da estratégia que é 100% de assertividade. O que que você precisa? Você precisa aceitar que o gráfico é um algoritmo e que sua única forma de vencer é com a disciplina total. Entendeu? Então, cara, a única forma de ser consistente e lucrativo é tendo disciplina em seguir o arroz com feijão, o básico bem feito todo santo dia. Então, repetir, repetir e repetir o mesmo plano até depois de dominar o jogo. Ou seja, até depois que você já fez milhões, o que vai continuar te dando milhões no mercado financeiro é repetir, 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 repetir todo santo dia o básico bem feito, que é o que? Seguir o seu trading plan, seguir o gerenciamento, seguir na questão de mentalidade, né? Deu um stop no dia, por exemplo, sai do gráfico, se você definiu, tá? Então, cara, defina as regras. Se fosse para entregar o santo grau, defina as regras e siga as regras rigorosamente dia após dia, entendeu? Então, cara, é basicamente isso, galera. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Vocês podem ver que não tem segredo. Se vocês pegarem todos os outros 140 vídeos, 140 dias que eu tenho registrado aí no canal, tudo com base nisso, cara. Seguir regras, disciplina, ter o trading plano validado. Então, cara, não tem pra onde você fugir. Ó, vou até aumentar minha câmera pra falar com vocês. Não tem pra onde vocês fugir, pessoal. Não tem, cara. Ah, o que o José fala é baboseira, é mentira, é só perda de tempo. Beleza, é perda de tempo. Você vai passar 10, 15, 20 anos da sua vida andando em círculos e só perdendo. Entendeu? Porque não tem outra coisa além disso, de fazer o básico bem feito todo santo dia, cara. Eu me atrasei muito no meu processo por conta disso, de procurar algo além disso. E eu cheguei na conclusão que não existe. E quando eu cheguei na conclusão que não existe e comecei a aplicar essas coisas que eu passo aqui, cara, aí eu consegui de fato viver do trade. Entendeu? Aí eu consegui me tornar um trader consistente, um trader lucrativo e de fato viver todo santo dia desse mercado. Entendeu? Então, cara, é isso, cara. É isso. Quantas comunidades eu participei aí, até uma dúvida do pessoal aí, eu não cheguei a comprar nenhuma mentoria fixa, não cheguei a comprar nenhum curso fixo, mas eu participei de muitas comunidades, sempre em busca, né, disso daí que eu falei para vocês, de algo a mais, de uma estratégia mirabolante, de algo que alguém sabe que eu não sei, e de fato, cara, o que mais me ensinou foi os erros, entendeu? Foi os erros. De tipo, toda vez que eu tava com ansiedade, que eu arriscava a conta toda, que eu ficava com FOMO, né, que é medo de ficar de fora da operação, que eu não aceitava ficar com um stop no dia e tentava recuperar. Esses erros me ensinaram muito e me fizeram chegar na conclusão que não existe fórmula mágica a não ser ter a paciência de seguir todo santo dia rigorosamente o que você se propôs a seguir. E para você se propor a seguir algo, é porque você viu que realmente deu resultados historicamente. Então, cara, só siga isso e nada mais, entendeu? E galera, às vezes vocês podem pensar, ah, isso é perda de tempo, isso é baboseira. Só que, cara, tem dois lados dos traders. Tem o lado que o cara de fato só perde tempo procurando a fórmula mágica e de fato o lado que vai ter resultados e vai ter evolução, que são os caras que assistem os meus vídeos, os caras, né, os homens e as mulheres que assistem os meus vídeos e botam o conhecimento em prática, cara. É muito melhor você olhar tudo que eu passo, né, ou outra pessoa que você acompanha passa, né, você olhar dia após dia e botar todo dia em prática, todo dia tá ali no dia a dia no mercado botando em prática, estudando, fazendo backtest, melhorando, evoluindo, do que você ficar assistindo 1 milhão de vídeos e só ter uma overdose de conhecimento. Aí você, tipo, vê conteúdo de SMC, vê conteúdo de ICT, vê conteúdo de indicadores, vê conteúdo de padrões gráficos
E chega no final do dia, você não sabe o que você faz, cara. Entendeu? E aí você fica nessa, ó, e o tempo passa e anos passam, aí vai ver você tá com 8 anos de mercado, entendeu? Não testou as coisas, não botou em prática, entendeu? Não criou um trading plan sólido para seguir e acha que o mercado financeiro não funciona, não entende porque você está nessa situação, nesse momento, entendeu? E é basicamente isso, cara. Botar em prática todo santo dia. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, rapaziada. Todo santo dia você tem que estar errando, melhorando, corrigindo e voltando mais forte, cara. Entendeu? A vida é assim, ó. A gente vai subindo, a gente erra, e daí, só que a gente não deve levar como um erro, a gente deve levar como um aprendizado que vai impulsionar, né, a gente para um novo patamar. Então é basicamente assim, ó. Você está subindo, aprendeu algo novo, botou em prática, errou, beleza, mas você não vai cometer o mesmo erro que te fez cair, você vai melhorar. Então você sobe, erra, cai mais um pouco, melhora, tenta de novo. E assim a gente vai, ó, altos e baixos, entendeu? Só que o que não pode é você, tipo, você aprendeu algo, beleza, subiu. Só que daí você erra e fica cometendo esse erro, ó. Um tempão, por anos, fica cometendo esse erro. E consequentemente passa. É o caso aí, ó. Eu já conheci gente com 8, mais de 10 anos de mercado, cara, e nunca teve resultado. E eu já conheci gente com 1 ano. Eu já conheci caras com 1 ano de mercado, pessoal, que tiveram resultados. E o que que vai diferenciar isso? É o cara fazer o certo todo dia. Entendeu? Não tentar reinventar a roda, apenas seguir o que já funciona, o simples bem feito, entendeu? Olha aqui, ó, até no Instagram, rapaziada, teve um amigo aqui que comentou, né, um seguidor aí do canal e do Instagram também. Olha que legal o que ele falou. Eu vou botar aqui. Eu ia deixar a print aí na tela, mas assim fica melhor. Eu vou focar a câmera aí, ó, para vocês verem. Ó, só agradecer a ti. Fiz o backtest de uma estratégia simples como base de sweep, ou seja, captura de liquidez de 4 anos, com assertividade de 38% com RR de 1 para 3 e 30% de 1 para 5. Vou viver dessa porra. Daí eu falei, bora, irmão, parabéns, esse é o caminho, mano. Depois que tem válido, é só botar ele em prática dia após dia. E daí ele me mandou uma foto, cara, e olha a foto dele, o tempo de backtest que ele fez, rapaziada. Olha isso, de estudos do gráfico. Deixa eu botar aqui, ó. Ele fez ali em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ele fez 6 anos e 2 meses de replay gráfico, cara. Olha ali, tempo investido. Ele ficou 2 dias e 7 horas na frente do gráfico fazendo um backtest. E daí ele chegou à conclusão que vale a pena seguir isso, entendeu? Ele chegou na conclusão que realmente isso dá resultado. E é isso que vai botar dinheiro no bolso dele. Entendeu? Porque ele sabe todas as estatísticas dessa estratégia. Ele sabe qual que é a sequência de stop. Então, se ele levar, por exemplo, historicamente, é normal ele levar 4 stops seguidos, por exemplo, ou 6 stops seguidos. Agora, quando ele levar 4 ou 6 stops seguidos, ele vai entender, beleza, cara, eu tô tranquilo, eu tô sendo paciente, eu vou aguardar a próxima oportunidade e vou entrar assim como eu entrei nessas que deu stop e vou entrar certinho, seguindo todo dia e consequentemente o take vai vir e vai me botar no 0 a 0 e me dar lucro. Cara, essa é a fórmula do sucesso no trade, entendeu? Não tem outro caminho, rapaziada. É extremamente chato, é extremamente entediante, entendeu? É extremamente solitário. O cara passou 2 dias fazendo backtest, cara. E eu já passei por isso, entendeu? Eu já fiquei dias, semanas, entendeu? Fazendo backtest com a bunda na cadeira, entendeu? Deixando de sair, deixando de fazer um monte de coisa apenas para focar no que realmente funciona, que é o quê? Criar um trading plan válido, um trading plan sólido para seguir e, consequentemente, esse trading plan que vai fazer eu mudar de vida, entendeu? Vai fazer você mudar de vida, vai fazer esse cara mudar de vida, entendeu? Então, pessoal, é basicamente isso, cara. É isso daí, cara. Os caras cobram 10, 20 mil reais para passar em mentoria e nem passa, entendeu? Porque isso daí é realmente o que funciona. Então é isso, pessoal. Mais um podcast aí pra vocês, né? Acredito que esse vídeo ficou longo também. O vídeo de ontem, cara, deu na edição, quando eu joguei pra editar, né? Que eu gravei a gameplay, deu 1 hora e meia. Daí eu consegui editar a parte do jogo, diminuir a parte do jogo, né? E deu 1 hora e 23 minutos. Foi o vídeo mais longo que eu gravei até hoje, se não me engano. E, cara, é basicamente isso, mas o que importa é a entrega de conteúdo, né? Tipo, cara. Então é isso, rapaziada. Se eu tivesse acesso a esse tipo de conteúdo lá no início, cara, nossa,
tipo, eu teria muitos mais resultados hoje, entendeu? Porque eu perdi muito tempo atrás de coisas que não fazem sentido, entendeu? Que atrás de coisas que eu pensava que existia uma estratégia que não ia levar stop. Quando eu levava um, dois stop, três stop, para mim já era o fim do mundo, entendeu? Então foi difícil chegar nesse nível de consistência, foi difícil chegar nesse nível de mentalidade, só que depois de anos, né, todo santo dia ali na luta, a gente chega uma hora que ou a gente continua errando, ou a gente corrige, melhora e evolui, entendeu? E consequentemente, mais cedo ou mais tarde, quem não desiste, o jogo vira. Isso é um fato. O cara pode passar 20 anos da vida e, de fato, se ele não desiste, uma hora ele vai fazer o certo e as coisas vão mudar, entendeu? Então, o fator principal também é não desistir, né? Independente da situação, independente se tá ruim, se tá na pior fase da vida, não desista, que é isso que vai te forjar, né, para melhorar e consequentemente mudar de vida e as fases boas vir, né? E mesmo quando as fases boas vir, cara, vai ter os altos e os baixos quando você tá rico também, entendeu? Só muda o nível. Igual eu já falei aqui, às vezes você tá num patamar da vida onde você tem um Corsa, vai estragar uma pecinha do Corsa, você vai ter que pagar, sei lá, R$ 100, R$ 200. Vai chegar num nível que você vai estar numa Porsche, vai estragar uma pecinha da Porsche, você vai ter que pagar 10 mil, por exemplo, entendeu? Então só muda os níveis, mas sempre tem os altos e os baixos. Mas o ponto principal é não desistir, independente da situação, né? Então é isso, pessoal. Olha o cenário aí, ó. Que top, né? Eu tô cada dia mais evoluindo nos cenários. Aqui, ó, eu deixei como webcam um celular antigo que eu tinha, né? Então. Eu tô usando também, ultimamente eu tô usando bastante o notebook, rapaziada. Eu tô gostando muito. Eu tenho aqui, ó, a CPU também, né, meu PC, e a segunda tela. Mas eu tô usando ultimamente só o notebook e essa tela aqui, ó. Entendeu? E eu tô gostando muito. Eu senti muito mais praticidade, entendeu? E olha ali, ó, assim que fica a gravação, rapaziada. O celular fica ali, né? Eu já deixo conectado aqui no carregador. E é isso, a tela fica aqui e assim fica o cenário. Então é isso, pessoal. Amanhã eu vou pra casa da minha namorada, eu vou passar o final de semana lá na casa dela. Final de semana, como eu havia comentado, é aniversário de um amigo de infância meu, que a gente é amigo há mais de 10 anos, né? Eu vou reencontrar outros amigos de escola também, que a gente já se conhece há mais de 10 anos. E é basicamente isso, cara. Todo dia registrando um pouco aí da minha jornada, né, da minha vida e consequentemente passando um conteúdo bom aí para vocês, né? Vão acompanhando, pessoal, como que vai ser os próximos vídeos. Amanhã vai ser a última sessão operacional do mês, né, na sessão de Nova York para mim. Então, esse mês foram 3 cliques, né? Eu mostrei para vocês aí o resultado do mês. E vamos ver se amanhã vai dar uma operação. E, consequentemente, cara, se der uma operação que se encaixa no meu trading plan, eu não vou hesitar, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou entrar, independente, entendeu? E é basicamente isso, porque o mês, pra mim, ele não tá bom. Ele tá tipo, beleza, peguei uma operaçãozinha, tá neutro ali, mas eu posso melhorar, entendeu? Então, bora ver se amanhã vai dar uma oportunidade. Beleza? Então vão acompanhando, pessoal. Me sigam lá no Instagram, né? Eu tô tentando agora responder todo mundo no Instagram, porque o que aconteceu? Quando eu comecei a gravar vídeo, cara, eu não tinha seguidores, entendeu? E daí, consequentemente, foi chegando. E esses seguidores que chegaram lá no começão, eu conseguia conversar, trocar ideia no dia a dia. Pô, mandar textão, mandar áudio de 4 minutos, um monte de áudio. Conversar, trocar ideia como amigo. Só que, cara, agora chegou muita gente mandando mensagem. Daí o que que acontece? Por exemplo, chega 10 pessoas para mandar mensagem. E daí eu fico ali um dia sem responder, mas quando eu pego para responder, quando eu vou respondendo, as pessoas também vão me respondendo. Então fica meio que um ciclo infinito, entendeu? Tipo, eu respondo um, quando eu vejo já tem mais três que mandaram mensagem. Então eu não consigo alinhar isso no meu dia a dia. Só que agora eu tô tentando fazer um esforço a mais para todo mundo que tá me mandando mensagem lá no Instagram, eu dar uma atenção e responder, entendeu? Antes eu tinha deixado um pouco de lado, porque não, cara, é muita mensagem, sério, vocês não têm noção, é muita mensagem, entendeu? Antes eu respondia sempre de madrugada, porque vocês estão dormindo de madrugada, daí eu conseguia responder vocês, sei que vocês, né, de fato, se 10, 15 pessoas mandassem mensagem ao mesmo tempo, entendeu? Às vezes tinha um ou outro acordado de madrugada e a gente trocava ideia, mas é isso, agora eu tô tentando conversar mais ali com quem tá lá me seguindo lá no Instagram. E vão acompanhando o pessoal, beleza? Simplicidade, né? Dia após dia aí, fazendo o básico bem feito. E bora que bora. Vou deixando esse vídeo por aqui, já é 1 hora da manhã.
tá? Então vamos acompanhando como que vai ser os próximos dias, beleza? Me siga lá no Instagram, dê o like no vídeo e deem o seu feedback também aí, como que vocês estão achando desse novo modelo aí que eu tô gravando, beleza? Ah, José, pô, podia melhorar a filmagem, podia melhorar o modelo que você tá gravando ali, né, a webcam, ela tá muito grande ou tá muito pequena. Vão dando feedback, porque isso é um conteúdo bônus que eu quero passar, só que eu quero ir evoluindo, entendeu? Tipo, eu vou evoluir na questão de iluminação aqui, vou evoluir na questão de gravação, vou me profissionalizando mais nessa questão de filmagem, né, com a webcam e a tela do computador. Então é basicamente isso, rapaziada. Vão dando feedback aí, consequentemente a gente vai evoluindo todo santo dia. Fechou? Dê o like no canal. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, rapaziada. Bora que bora. Valeu!